estamos começando a nossa aula 301 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos, todos. Aqueles que desejarem acompanhar o curso podem se inscrever e receberão automaticamente as aulas, o aviso das aulas quando elas subirem para o YouTube. Bem, esse bloco que nós estamos estudando trata das leis do progresso, as leis que possibilitam a evolução da civilização. Nós estudamos já isso, lei do progresso, lei do trabalho, lei da destruição, lei da justiça, do amor e da caridade, que todas confluem para que o homem prospere intelectual e moralmente. Bem, hoje nós vamos fazer uma aplicação desses conceitos, ou melhor, desses conceitos espíritas, dessas leis, dessa concepção de progresso que se dá através das diversas reencarnações. Vamos fazer um estudo histórico, acompanhando as linhas do tempo das civilizações. E talvez demande para nós umas 3 ou 4 aulas, que nós não temos pressa. Nós vamos conversar há 4.500 anos antes de Cristo com as antigas civilizações do Oriente Próximo, Meio Oriente, né? E vamos terminar com a civilização do novo milênio, do ano 2000, né? Do segundo milênio. Vamos andar e ver como o homem evoluiu, como essas leis divinas geraram no espírito o homem, um ser inteligente, todo esse progresso. Bom, essa linha do tempo começa hoje com as antigas civilizações do Oriente Próximo, 4.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Primeiro, 4.500 anos. O domínio dos Sumérios sobre a Mesopotâmia. É a civilização mesopotâmica. Bem, a Mesopotâmia é uma região, meso, no meio, e potos, água, no meio de rios, porque tem uma imagem de um crescente e de um lado desse crescente é o rio Éufrates, do outro é o rio Tigre. Eles nascem próximo ao que hoje nós sabemos o norte do atual Iraque. Então, esses rios Éufrates e Tigre, eles descem, e entre eles é esse crescente fértil, que é a região da Mesopotâmia, onde se julgam os antropólogos e os paleontólogos, os historiadores, os pesquisadores de história acham que ali começou a civilização. O espiritismo acha que começou em diversas regiões, não foi uma só, mas a relação com a Mesopotâmia é muito marcante na história da humanidade. Na Mesopotâmia, nós tivemos os primeiros direitos que regulava a relação do homem com o próximo e com o império, que é o direito, a lei de Italião. A lei de Italião é uma lei que penaliza aquele por aquele ato que ele infringiu. O ato que ele infringiu reverterá contra ele, penalizando. Então, a lei de Italião é olho por olho, literalmente olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por pé, mão por pé, pé por pé. Ou seja, o sujeito lesou o indivíduo. Então, da forma que ele lesou, ele vai ser lesado pela lei do Italião. Ele feriu o indivíduo. No local que ele feriu o indivíduo, ele vai ser ferido. Isso era uma tentativa do Império limitar as ações agressivas e hostis dos homens entre si. Essa foi uma das primeiras manifestações, né? E justamente começou na Mesopotâmia. Mais tarde, houve a criação do homem, o homem Adão, o criacionismo, e o dilúvio bíblico.
e o povo hebreu. Isso se deu 4.000 anos antes de Cristo. A criação do homem é contida no livro Gênesis, como também o dilúvio bíblico, que reverteu para uma nova geração, uma nova encarnação de espíritos, né? Isso tudo foi há 4.000 anos antes de Cristo. Sucedeu o período pré-dinástico do Egito, quer dizer, o Egito criou mais tarde um império com o próprio faraó. Isso sucedeu, mas esse período é antes da criação do império, 4.000 anos antes do Cristo. E lá surgiu a primeira escrita, que são os hieróglifos, né? Uma escrita feita por sinais, né? E que foi decifrado no século XIX por um eminente francês, Champollion. Portanto, ali surgiu a primeira escrita, e com a primeira escrita surgem os registros da história, os registros das pessoas, das suas ações, dos seus credos, das suas religiões. Evoluiu um pouco mais e há 3.200 anos antes do Cristo surgiu o primeiro império do Egito, o Antigo Império, e ali criou-se uma outra forma de escrita, que é a escrita cuneiforme. Bem, evoluiu e há 3.000 anos surgiu a civilização egéia. Essa civilização egéia é a precursora da civilização grega, das Helíades. É antes, elas são, vamos supor, os bisavós dos gregos, né? E nesse período também observou-se a construção das pirâmides do Egito, já no primeiro Império Egito, né? Que é uma construção extraordinária do ponto de vista arquitetônico. Andou mais os anos e surgiu o segundo Império Egito, que é o Império Médio, em 2100. Posteriormente surgiu o Império Hitita, que invadiram o Egito, e em 1900 a 1600 surge o antigo Império da Babilônia. Vamos dizer. Lá atrás era um domínio sumério, do povo sumério, na Mesopotâmia. E a Babilônia era aquela região da Mesopotâmia. Aí surge o Império da Babilônia. Com o Império da Babilônia surge o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código de lei escrito na pedra, quer dizer, gravado na pedra, e com as leis e costumes e as bases de convivência daquele povo. Essa lei do Hammurabi tinha uma punição, mais uma vez, proporcional à gravidade do ato cometido pelo indivíduo. Ele não era um radical, ele se ajustava de acordo com a grandeza e a importância do ato da violação cometida às leis. Mas o mais interessante é que o Código Hammurabi ele foi gravado em pedra. E essa pedra era colocada nos principais locais das cidades, nas praças, nas ruas, em que todos os indivíduos que passavam, eles liam aquilo, aqueles que sabiam ler. Isso seria tão bom, né? A gente botar uns outdoor aqui hoje, repetindo, entre aspas, né? O Código de Hammurabi, dizendo quais são os direitos do indivíduo, quais são os seus deveres, né? Isso foi um grande avanço, o Código de Hammurabi. Em 1580 surge o novo Império do Egito, já é o segundo império. E em 1500 há a grande formação do nosso alfabeto. Quer dizer, o nosso alfabeto, as nossas letras, que são letras romanas, elas começaram com os fenícios. Os fenícios foram os primeiros a ter um alfabeto que foi que precedeu o nosso alfabeto, que formou o nosso alfabeto. Em 1500 a.C. surge uma grande inovação, a introdução do ferro pelos usos dos hititas, né? Os hititas conseguiram fundir o ferro e fizeram as suas espadas. Obviamente, isso deu a eles um potencial bélico muito grande. E em 1300 a.C., a entrada dos hebreus na cidade de Canaã. Abraão tinha nascido na cidade de Ur, que era na Babilônia. Ele tinha se relacionado num primórdio de monoteísmo, numa devoção monoteísta. Ele tinha feito um pacto com Deus, o pacto abraâmico, que era a circuncisão dos meninos, dos varões
do prepúcio dos varões até os 8 anos de vida, tinha oferecido sacrifícios, pão, vinho, enfim. E Deus prometeu a Abraão que a sua posteridade seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou tão numerosa quanto as poeiras, quanto os grãos de areia de uma praia. Quer dizer, e aí Abraão realmente cumpriu essas profecias que Abraão coloca e que foram atribuídas a Deus, foram cumpridas. E ele recebe a sua terra, que é a terra de Canaã, e tem que lutar contra os canaítas, que eram os cananeus, que eram os habitantes da região. Eles travam uma luta, ele derrota os cananeus e assume Canaã. Bem, quando eles assumem Canaã, há uma partilha entre as 12 tribos de Israel. Como nós vimos, essas 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos de Jacó formaram gerações. Então, os sucessores das 12 tribos é que vão entrar na terra de Canaã. Forma-se assim a civilização, a divisão dessa terra entre 12 tribos e forma-se então a nação de Israel. A nação de Israel. 10 tribos ao norte formam o reino da Samaria e 2 tribos e meia ao sul formam o reino de Jerusalém. Houve uma divisão mais tarde entre o norte e o sul. Bem, essa colocação aqui, ela vai dar mais tarde o quê? O advento do cristianismo, que nós vimos aqui que um dos membros dos filhos de Abraão, que é Judá, ele na sua linha sucessória chegará até os avós de Jesus, que é chamado Jacó na Bíblia, e na transformação latina foi convertido o nome de Joaquim. Mas o avô de Jesus é Jacó, não havia o nome de Joaquim entre os hebreus. E aí forma Judá, forma Jacó, forma o pai de José, e aí Jesus consolida o cristianismo, tendo sua origem ainda no pai Abraão, via as 12 tribos de Israel, via Judá, os filhos de Judá. Em 700 anos antes de Cristo, o que ocorre? Ocorre o monoteísmo mosaico e os 10 mandamentos. Aí é a grande colaboração dos hebreus à civilização ocidental, a crença num só Deus e os 10 mandamentos. Em 670, o Egito é conquistado pelos assírios. Em 612, eles formam o Império, os assírios formam o Império também caldeu. Em 586, esse reino de Judá, onde está o reino de Israel, onde está Jerusalém, é invadido e todos os judeus são levados em cativeiro da Babilônia. Posteriormente surge em 559 o Império Persa, e que liberta os judeus da Babilônia, e em 525 conquista com Nabucodonosor, e em 525 a.C. o Egito vai ser mais uma vez conquistado pelos persas. E em 25 depois de Cristo ocorre o advento do cristianismo. Bem, então, dentro desse pequeno esboço na aula de hoje, nós tivemos o ensejo de estudar as antigas civilizações do Oriente Próximo. E vimos como essa movimentação é sempre crescente, sempre aprimorando as leis, sempre aprimorando os costumes, sempre dando uma qualificação moral melhor, sendo dado também uma qualificação intelectual, buscando novas invenções e novas formas de convivência social. E tudo isso caminhando também em novas concepções de Deus, já não é o Deus do pagão, os pagãos que acreditam em tudo, né? O paganismo é o monoteísmo, que vai cravar nessa nova civilização. E o mais importante de tudo isso é que de 4.500 anos antes de Cristo ao Cristo, quer dizer, nós estamos nos anos 2021, não é? Então, são 2.000 anos depois de Cristo. Imagina 4.500 anos antes de Cristo, é o dobro, né, da nossa cronologia cristã, né? É o dobro. Então, esse advento do Cristo, como grande reformador moral,
o grande impacto que ele vai trazer, porque o primeiro reformador moral foi Moisés com seu decálogo, e o segundo reformador moral, mais avançado, de acordo com as concepções da época e a maturidade dos espíritos encarnados, vai ser Jesus. Era essa a aula de hoje. Na próxima nós faremos um bosquejo, assim, uma movimentação superficial também sobre as civilizações clássicas da Grécia e da Roma, de Roma que alcançarão uma nova etapa na civilização. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês estejam me acompanhando e que Deus e Jesus sempre conosco, sempre nos protegendo, sempre nos amparando. De toda forma, essa linha do tempo das civilizações é importante para que vocês saibam mais além do que um centro espírita, há informações específicas que são conectadas com uma doutrina espírita na análise do processo evolutivo da moral e do intelectual do homem que converge para o estabelecimento social e com o social uma nova civilização, uma nova época de costumes, de tradições, de hábitos, de religiões, de trabalho e de todas as atividades em que o homem como agente social é o grande gerador de todas as formas de ciência, cultura e religião. Portanto, que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã.